Salve, salve, minha galera! Como estão vocês? Tudo na paz? É isso aí, beleza? Saber que tá todo mundo bem. Galera, é o seguinte, aula de hoje, Hebreus, Fenícios e Persas, tá? E a gente fazer um esforço aí para começar a se dedicar. Dedicar mais, estudar mais, porque tá complicado as coisas como estão, tá ruim para todo mundo. Então, se a gente não se a gente não não se esforçar, velho, vai ficar muito mais complexo. Fechou lá? Então vamos. É o seguinte: hebreus, fenícios e persas. Quem eram os hebreus? O que são os hebreus? O que fazem os hebreus? Quem são os fenícios? Quem são os persas? O que fazem? Calma! Luiz hoje rodou, não pulou. Ficou invocado, né, neguinho? Olha só, aqui, a primeira civilização que nós vamos estudar vai ser a Fenícia. A Fenícia era um povo semita que localizava-se entre o litoral do mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. Hoje, as terras são do atual Líbano. Repare, você vai ver como é o seguinte: esse solo do Líbano é um solo extremamente complicado, ruim para a agricultura, porém tem florestas de quê? De cedro. Sabe o que é cedro? Ah, você não sabe o que é cedro? Cedro é uma madeira que dá para se retirar o... É uma madeira de lei, ideal para se fazer navio. Aqui, essa região aqui, a gente vê que era região extremamente... a terra produtiva. Nas outras partes, não, que era algo, o deserto na frente, enfim, uma esculhambação retada. Bom, Ave Maria, tanta piripipoquice nesse slide que eu fico assim olhando, mas rapaz. Bem, parte desse território, ele era muito fértil. Ele, lá se produzia trigo, oliveiras, extrair madeiras nobres como cedro. Atenção, bonitos, essa aqui é a atual bandeira da Síria. Na atual bandeira da Síria tem uma árvore, que a árvore você imagina que seja? Isso mesmo, o cedro, que você tem ideia, o cedro é uma madeira de lei tão importante que ela foi usada também na construção das pirâmides do Egito Antigo. Só para vocês terem ideia, ainda tem madeira lá, dessa madeira lá, até hoje. Essa madeira não, essa madeira lá sustentando, ajudando a sustentar a base ajudando a sustentar as pirâmides em alguns locais, tá lá até hoje. Para você ver como o bichinho dura. A madeira dura, resistente pra caramba. Negócio assim extremamente complicado. Ô, nego! Aí é uma árvore de cedro, tá vendo? Uma árvore de cedro bonita, ela, um negócio bonito, sentado num sombreiro, dá uma moral até uma pessoa aqui dentro. Tô brincando, pelo amor de Deus, né? O tamanho, tem gente que não tem condição de morar em espaços menores que esse. Mas, enfim, peço desculpa se alguém se ofendeu. Bem, a civilização fenícia. Outra parte do território era muito quente e árida. Olhe, como eu falei lá na frente. Montanha do Líbano impedia os fenícios de adentrarem o continente. Por isso, eles voltaram suas atividades para o mar. Velho, tava óbvio. Você não tem terra fértil durante todo o território, você vai fazer o quê? Virar comerciante. Tem madeira que ajuda você a fazer navios. Vai fazer o quê? Virar comerciante. Viver da arte da compra e venda. Vai dizer aí? É o país, esses meus vídeos. Vamos lá. A civilização fenícia. Os aspectos políticos da civilização, a gente pode dizer o seguinte: eles tinham, por devido ao isolamento geográfico deles, diminuiu a formação de um Estado, dificultou a formação de um Estado unificado. Repare, o território com bastante problemas e dificultou aí a formação de um Estado unificado. Assim formaram as cidades-estados independentes. Sabe o que é cidade-estado, não sabe? São cidades que estão no mesmo território, mas têm leis próprias e
legislações próprias, legisladores diferentes, reis diferentes, enfim. Tem toda uma problemática, embora todo mundo está ali perto. Agora é aquela coisa, se brigar com um, briga com todos. Sabe? Pois é, bem assim. Cada uma das cidades tinha o próprio rei, como eu falei agora há pouco. A Assembleia era composta em geral por ricos comerciantes. Era uma... Esqueci o nome do termo para isso, velho. Daqui a pouco eu lembro. E o que acontecia com eles também? Eles tinham sacerdotes que participavam das decisões políticas. Aqui é o seguinte, a gente vê a divisão social e um escudo fenício, a armadura fenícia, no museu. Repara essa armadura toda de bronze. Olha que interessante. Armadura toda de bronze. Papai. Armadura de bronze. Imagina o peso disso aqui, brother. Vamos pensar? Aspectos sociais. O rei, os ricos comerciantes, os sacerdotes, passou demais também, né, filho? Pronto, é aqui na frente. Vamos lá. Aspectos econômicos dessa sociedade que em si favoreceu. Assim, gente, o nome era uma talassocracia. Vamos lá. A localização geográfica, o que favoreceu a localização geográfica devido à localização onde ficava o território que hoje é a Síria, a abundância de cedro, ou seja, muito cedro, aquela madeira que era produzida, que era de lei, considerada uma excelente madeira para a construção de navios. Olha o que eu falei. Existência de bons portos naturais favoreceram o comércio marítimo. Lembrando que os caras faziam as embarcações que poderiam ser de diversas formas, birreme, triremes, enfim. Eram de formas interessantes. Mas isso a gente vai falar mais na frente. Bem, aspectos econômicos. No caso, o artesanato e o comércio. Bem, uma civilização de comerciantes, eles precisavam de quê? Sacola plástica para colocar as coisas? Não, criatura, porque naquele tempo não tinha sacola plástica. Então os caras faziam o quê? Usavam vasos de cerâmica para transportar os seus alimentos. Já que eles eram comerciantes. Não falei isso com vocês? Olhe como as coisas são. Quando você se coloca no lugar do outro e começa a pensar, vem cá, os caras que viviam aí, como é que eles viviam? Imagina a dificuldade deles naquela época. Era difícil, sim, muito difícil mesmo. Para vocês terem ideia, cedro, o cipreste e o pinho na construção de embarcações. Tinha aquela madeira mais leve. O artesanato. No artesanato eles produziam tecidos, joias, perfumes, vidro, cerâmica decorada, armas e objetos de marfim. Você viu, a primeira civilização a desenvolver o vidro vai ser os fenícios. Mais tarde, os árabes vão criar os óculos de correção, as lentes de correção. Olha, os óculos. Interessante isso. Eu fico imaginando como deveria ser os negócios, os fundos de garrafa, parecendo uma luneta naquela época. Energético, 3 horas da manhã, gravando. Bom, a civilização fenícia. Aspectos econômicos do artesanato e comércio. A tinta, eles usavam uma tinta púrpura, que era a tinta que lá ele obtinha uma cor vermelha. Olha que interessante, era um vermelho bem forte mesmo. E aí o seguinte,
Lembrando a vocês que usar vermelho naquela época não era qualquer pessoa que podia usar, não era privilégio. Professor no Brasil também, sim, mas aí são outros tempos. A gente está falando de civilizações que viveram antes de Cristo também, né? Então, Brasil só vai ser achado em 1500 depois de Cristo. Então, deixando bem claro isso aí para vocês não ficarem ainda nessa balançada no tempo. Fechou? Vamos lá. Aí, prosseguindo com vocês. Um dos principais produtos comerciais desse povo era extraído da glândula de um molusco marinho chamado murici. Esse tá difícil. Púnico, usada para designar os fenícios, deriva de fênix, que significa púrpura. De fônix, que significa púrpura. Bom, conchas em caramujo muricis, para obter meio litro de tinta, eram necessários mais de 60 mil muricis. Imagine você fazer meio litro de tinta, 60 mil muricis. Imagine a quantidade e a dificuldade que era para encontrar isso. Quem ia fazer isso, professor? Escravo capturado de guerra. Eram eles que iam fazer esse serviço pesado, ficar mergulhando. Professor, se encontrasse um tubarão, bom, eles virariam comida de tubarão. A coisa funcionava assim na antiguidade. Eu estava muito preocupado com essa quantidade de escravos. Não. Vamos lá. Aqui, colônias fenícias, a gente vê aqui de verde. Aqui de azul, vamos ver as rotas terrestres usadas aqui para se chegar até as fenícias. A gente vê que região vinha da África, provavelmente do Egito, né? Regiões que vinham daqui de partes do continente africano também. Nós vimos também aqui ó, o Egito aqui na frente. Vimos também aqui, vindo do continente asiático, relação comercial, provavelmente com os chineses também, né? Não é difícil imaginar. E aqui os caras, civilizações que existiam nesse evento. A China veio quando, velho? A China veio bem antes de Jesus. Dá para acreditar, não? Pois é. Mas não está na Bíblia, né? Pois é. Mas tem coisa, não está na Bíblia que dá para você acreditar. Não está na Bíblia, mas dá para acreditar. É só o que está lá. É só estudar também. Cada coisa é uma coisa. Fechou? Bom, aqui nós temos a região do mar Mediterrâneo. Reparem que eles dominaram boa parte disso aqui, tá vendo? Era a bacia deles, que depois, mais tarde, os gregos, os romanos ocuparam também. Mas dominar isso aqui era um negócio de louco. Era o grande desejo de qualquer povo antigo. E só para lembrar o seguinte também, ó bonitão, só para lembrar uma coisa importante também, por sinal. Acredita-se que ele só conhecia o mundo, resumindo isso aqui. Não conhecia o mundo mais para lá, mais para cá também. Mas tem teorias que discorrem disso aí. Mas, enfim, tudo é uma discussão histórica. Prosseguindo, bonitins. Civilização fenícia. Vamos lá. Cadê aqui? As navegações fenícias. Elas podiam ser birremes, quando usavam dois caras no navio, remando de um lado, ou trirremes, quando usava três caras navegando. Quem quer ver um filme massa? Vocês assistiram Barrabás? Barrabás é bem interessante. Rapaz, do cara ficar tocando. O que acontece? O cara fica ali, ó, no ritmo, ó. E se acelerar? O bicho pega mesmo. O bicho pega mesmo. Então o que acontecia? Essas barcas fenícias, muitas vezes, na sua grande maioria, eram escravos. Eles tinham navios de comércio, que eram navios maiores, também os navios de guerra, que eram diferenciados. Quer dizer, os caras tinham toda uma estratégia de brigar no mar. A estratégia era simples. O que acontecia? Esse navio deles aqui, na ponta, tinha um bichinho que fazia o quê? Furava os navios inimigos que eram de madeira, que eram embarcações menos reforçadas. Resultado, quando o navio era furado, o bicho pegava. O bicho pegava e pegava feio. Tá? Aí o seguinte, manobras. A vela dos galés era uma vela retangular, ou seja, quando o barco marcante envolvia em batalhas navais, ela era retirada
para facilitar a dirigibilidade. A direção do navio era controlada por dois lemes com grandes pás assimétricas posicionadas na polpa. Você ficava aqui, ó, lá, pra cá. Pam, pam, pam. Ligou? Interessante, né, velho? A tecnologia que os caras usavam naquela época para fazer isso aí. Aí você diz, é nada, rapaz, é. É algo muito interessante. Bem, aspectos culturais dos caras dos fenícios. A gente pode dizer o seguinte, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, tá? Manifestações da natureza, manifestações dos astros e a fertilidade. A influência com os egípcios levou eles a acreditar na vida após a morte e a mumificar pessoas politicamente importantes. Olha o contato com civilizações, do que acontece. Os egípcios ensinam a ele técnicas de mumificações e mostram a eles também que o grande líder, quando morria, deveria ter uma homenagem. Ele recebeu uma homenagem. Aí eles aí começam a tocar, pô, velho, que massa. Gostei disso aí, vou me implantar lá dentro. Quer dizer, meio que é uma integração, né, de povos e culturas, meio que uma globalização, né? Menos, né, filho? Menos. Mas não deixava de ser uma integração também. A influência egípcia levou os egípcios a acreditar, bom, isso aqui eu já falei, cada cidade-estado possuía seus deuses locais, os chamados Baal e Balate, o senhor e a senhora, porque era proibido pronunciar seus nomes. Seu filho de Baal. Era o pior xingamento do mundo. Que absurdo, não tem nem graça isso. Que loucura. Bem, a civilização fenícia. A contribuição deles para a ciência. O contato comercial com outros povos permitiu aos fenícios criarem um alfabeto com 22 letras, porque no começo, lembrar tudo de cabeça, quem vendia, quem comprava, de repente o comércio cresceu demais e é preciso criar uma codificação para isso. Olhe como uma coisa leva a outra. Se não fosse a relação comercial, a gente era analfabeto até hoje, importando o comércio, tá vendo? Importando os fenícios aí para a nossa civilização. Matemática e astronomia. Os fenícios observaram o movimento das estrelas, as migrações das aves, as correntes marítimas e os ventos e utilizavam esses fenômenos como meios de orientação em suas viagens. Está difícil, gente? Já se guiavam com as estrelas para navegar. Não era difícil imaginar, né? Pô, os caras dominando a arte do mar e não ter uma noção de como ia se guiar, ele saía para onde, voltava para onde, como, quando. A coisa era tensa. A coisa era tensa. Tinha que saber se orientar. Dizem até que nessa época os chineses já tinham inventado a bússola também. Bom, próximo povo são os hebreus. Os hebreus significa povo do outro lado do rio. Do lado do rio. No início do rio, dos rios próximos à Mesopotâmia. Não me lembro agora se era o Tigre ou o Eufrates. Mas, enfim. Mais tarde que eles vão para o Rio Jordão. Calma, gente. É tudo uma história aqui por trás. Se acalme que a gente chega lá. Bem, origem semita, habitam a cidade de Ur. Ur, na Mesopotâmia. Tá vendo? Bem, religião deles era uma religião monoteísta. Talvez tivesse sido uma das primeiras religiões, talvez não, certamente uma das primeiras religiões monoteístas do mundo. Os hebreus em busca da terra prometida. A principal fonte histórica para o estudo do povo hebreu são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Torá, pelo povo judeu, e o Pentateuco pelos cristãos. Ou seja, quer estudar a história dos hebreus? 5 primeiros livros. Que a cultura é igual. Aí você pergunta, professor, então eles estudam a Bíblia? Não. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros reunidos num só livro. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte. Qual é a diferença do hebreu para o cristão? Você sabe? Pensou? Respondeu? Pronto, então eu respondo. Olha só, a principal diferença do hebreu para o cristão é que, para os cristãos, o Filho de Deus já veio ao mundo.
E para os hebreus, o Filho de Deus ainda vai voltar ao mundo, ou seja, eles não reconhecem Cristo como Filho de Deus, reconhecem Cristo como profeta, um grande profeta, assim como Maomé, assim como Buda também. Enfim, essa é a tradição deles, ou seja, eles acreditam que o Filho de Deus ainda vai nascer. Curioso isso, né? Fica achando que era o povo mais religioso, o povo de Jesus. Bom, aí a gente prossegue. Bem, a Bíblia como fonte histórica, segundo a teologia, cria a teologia que é a ciência que analisa, análise das religiões judaicas e cristãs, a natureza de Deus e como ele se relaciona com o ser humano. A teologia estuda exatamente isso. A pessoa fala, porque alguém estuda teologia? Eu acho que tudo tem um fundamento. Se você estuda determinada coisa, você se identifica com ela e se vê passando sua vida estudando aquilo ali. É o teólogo que cuida disso. O especialista em religião. Religião não, em explicações explicações da Bíblia, o que diz a Bíblia de fato. História. Não se preocupa em provar a existência de Deus ou em descobrir se ele tem forma humana ou não. Ou seja, os hebreus não estão muito preocupados com essa questão, não, velho. E achar que pode ter, o Deus pode ter uma forma humana ou não. Lembrando ali, conquista, né? Você poder ver determinado Deus. Bem, os hebreus, após a morte de. Bom, contar um pouco do período dos patriarcas. No século 18, veio a miséria, não enxerga direito. Antes de Cristo, Abraão se torna o primeiro patriarca. E. Cadê? Explicando aqui o organograma. Cadê? Abraão. Bom, primeiro patriarca. Aí ele, o seguinte, o que vai acontecer? A organização dos grupos familiares chefiados pelos grupos familiares chefiados por anciãos que receberam o nome de patriarcas, ou seja, o patriarca, a figura, o nome de patriarca vem aqui de pai, de grande pai, que geralmente era um indivíduo em que, mais velho, que ele cuidava do domínio do clã. Que era o clã, eram grupos formados por laços familiares. A professora, se tivesse uma filha, eles não davam tanta importância assim à filha mulher. Curioso isso, né? Ele era uma grande honra o cara pegar e se desfazer da filha e deixar os filhos sempre próximos, os filhos homens. Seriam os futuros líderes naquele campo. Interessante, né? Interessante isso. Prosseguiu. Os hebreus em busca da terra prometida. Vamos lá. Aí o que acontece? Eles saem da cidade de U, são expulsos e ficam vagando pelo deserto até encontrar Canaã, a terra que jorrasse pão e mel. Leite e mel. O período dos patriarcas, o Rio Jordão, no território fértil, cercado por montanhas e regiões desérticas. É uma disputa entre vários povos. Região montanhosa, aí você vê lá, seção transversal da Palestina, de leste para oeste. Olha que interessante. A sua terra prometida, contra tudo e contra todos. Aí vamos lá. A divisão do reino. O auge do poder monárquico em Israel deu-se no reinado de Salomão, o filho de Davi. Construiu o primeiro templo de Jerusalém, onde teria sido guardada a Arca da Aliança, com as tábuas dos 10 mandamentos. Já vou falar aquela história, além da Tábua da Aliança, lá dentro das tábuas dos 10 mandamentos. Isso é um mistério. Tem até vários filmes que falam sobre isso aí. É o tipo de coisas que você pode encontrar no caminho se arriscando a procurar uma coisa assim tão séria. Dizem que tem alguns mitos também, né? O interessante também é sobre uma cidade de ouro da Bahia,
em que ninguém sabe se é verdade, se essa cidade existiu ou não. É muito curioso a história. Você fica assim, viajando. Bem, o auge do poder monárquico, de Israel tornou-se no reinado de Salomão, filho de Davi. Salomão condecorado como o rei mais sábio. Olha só, a sabedoria salomônica. Conhece essa história? É aquela história que conta que uma certa feita, a história aqui da criança, tá vendo? Você conhece. Que tinha duas mulheres, cada um tinha um filho e moravam na mesma casa. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Um filho de uma dessas mulheres morreu, aí a mulher chegou, uma delas chegou e trocou o filho da outra, deixou o morto para um e o coisa para outra. Aí começaram a discutir, esse filho é meu, esse filho não é, esse filho é meu, esse filho não é, que foi aquela zoada, aquela gritaria. Aí Salomão sentado, aí olhou, aí fez, vai fazer o seguinte, você tá dizendo que o filho é seu, né? E você tá dizendo que o filho é seu. É meu mesmo, então tá, vamos fazer o seguinte, bora pegar a criança aqui e vou cortar ela no meio com minha espada. Você fica com a metade e outra fica com a outra. Você concorda com isso? Aí a mulher miserável aí, é isso mesmo! Tem que cortar! Tem que cortar! A outra aí se desesperou. Não, 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 pelo amor de Deus, não faço isso não. Deu o filho para ela. Ele fez, você é a mãe e você é a ladrona. Por que ele fez isso? Porque ele percebeu que somente a mãe seria capaz de poupar a vida do filho. Não é querer ver o filho morrer. Né, filho? Bem, em 920, Roboão, filho de Salomão, assume o reino. Anticristo, viu? Quase 1000 anos antes de Cristo. Manteve a política dos altos impostos, a população rebelou-se e o reino foi dividido em dois reinos. O reino de Israel, e as duas de Judá. Olha que interessante. Bem, o reino de Israel eram 10 tribos que se mantiveram independentes até 722 a.C., quando foi conquistado pelos assírios, liderados pelo rei Sargão II. A conquista assíria ocorreu há cerca de 150 anos antes do povo de Judá ser enviado para ser escravo na Babilônia. A Babilônia de Nabucodonosor. Vem cá, professor, por que a Babilônia é tão procurada? A Babilônia tinha terra entre rios, muita fartura também, assim como no Egito. As enchentes e vazantes do rio, os caras chegavam e aproveitavam ali aquele território. Mas a gente vai estudar mais na frente, tá bom? Calma. Hoje é só hebreus, fenícios e persas. Próxima aula a gente pega os bonitos. Fechou? Pronto. Hebreus e Terra Prometida, Sargão II expulsa a população para os territórios assírios e levou estrangeiros para ocupar as terras do reino de Israel. Em Israel, o negócio dispara às vezes. O negócio dispara às vezes. Oxente. Oxente. Em Israel, ocorreu a miscigenação, o que gerou conflitos entre Israel e Judá. Olha o quebra-pau aí, gente. Bem, culturas dos hebreus e religião. A grande influência monoteísta que se tem conhecimento. Deus único, Yahvé, criador do universo e da humanidade. Crença no messianismo, ou seja, que a volta do Messias, que ainda vai vir, o Salvador. A importância dos profetas para essa religião também, as sinagogas, que é onde eles fazem as orações deles. Bem, em busca da terra prometida. Aqui vemos, queridos. Não é para eu ler isso. Toda vez que eu ler isso, você dê risada. O local onde ficava guardado. Isso aqui é o quê, velho? A arca ou tabernáculo. O local onde, rapaz, a letra tá pequenininha, velho. Peraí, bonitão. Vamos lá. Aqui é o pátio
com uma fonte. Era a grande preocupação dos judeus com a pureza e com a higiene também, sempre estarem o que se lavando o tempo inteiro. Aqui era a arca ou tabernáculo, onde ficavam os rolos contendo as sagradas escrituras. E aqui fora, o local onde ficavam as mulheres, separadas dos homens nas sinagogas. Mulheres e homens não podiam ficar lá dentro, não. Era considerado um pecado, tudo isso. É curioso, né, velho? A questão moral sempre vem por trás. Aqui é o púlpito, que era o centro da sinagoga, o local onde eram lidas as escrituras. Interessante isso, né, velho? A gente fica olhando assim. A condição da mulher. A condição da mulher na história. Isso dá um artigo, e vai ser lá uma tese de mestrado. Sério. Como estavam sumindo, de repente foi de uma hora para outra, assim, que até então tudo era normal. Vamos lá. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, fofinho, é o Muro das Lamentações, construído no velho templo de Jerusalém. Era uma antiga muralha que Herodes manda construir em volta do templo em 200 a.C. Em 20 depois de Cristo, desculpe. Segue a miséria. Aí, bonito. Segue um negócio triste. Aí, bonito, se liga aí. Aqui é o Muro das Lamentações. No Brasil, o Muro das Lamentações recebe o nome de redes sociais. Exatamente. Exatamente. Onde as pessoas ali escrevem de tudo. Meu Deus do céu! Que negócio horroroso você vê o povo comentando. Vou tomar banho. Perdi o namorado. Tô triste. Então quer ver coisa, você fica desesperado quando bota assim, ó, luto. De uma pessoa conhecida. Você aí fica desesperado. Quem é a pessoa que morreu, velho? Quem será? Luto de quem? Quem morreu? Eu não boto o nome luto, fulano faleceu. Acabou, velho. Mas ninguém faz isso, é um negócio triste. É um negócio triste esse povo, cara. Redes sociais. Bem, seguindo aqui. Costumes judeus. Na leitura do Torá, que corresponde aos 5 primeiros livros, reúnem-se aos sábados, considerando o dia mais importante da semana, reservado para o descanso. Tá vendo aqui que interessante? Dia de sábado, eles não trabalham. Durante o casamento judeu, o vidro é quebrado para lembrar as pessoas que a felicidade nunca será completa, até que o templo de Jerusalém seja reconstruído. O rabino pede 7 bênçãos em último retorno à Terra Prometida. Olha, o casamento, os caras lembram disso, até todo casamento tem que quebrar o vidro. O casamento judeu tem que quebrar o vidro para mostrar que, para lembrar do templo de Jerusalém que foi destruído e tem que ser reconquistado. Tá pensando? Bem, a divisão do reino, no auge do poder monárquico. Isso aqui já passou, velho. Negócio ali, rapaz. De tudo doido, velho. Moral. Império dos Reis. O Império dos Reis fala o seguinte aqui, nesse bonito aqui. Bem, no século XI a.C., a fim de defender-se das ameaças de invasão dos filisteus, os israelitas unem-se e formam uma monarquia. Os juízes foram substituídos por um rei que exercia sua autoridade sobre todas as tribos. O primeiro rei do povo hebreu foi Saul. Em seguida, o trono foi assumido por Davi, que reinou por 1000 anos antes de Cristo, até 960 antes de Cristo. Hebreus em busca da terra prometida. Costumes judeus. Um deles era o tefilim. Caixas quadradas com tiras de couro. Ó, aqui, ó. Período, ó. Esse aqui, pequenininho. Davi vencendo Golias. Na verdade, é uma representação simbólica, né? Porque Davi tinha um pequeno exército e Golias tinha um exército muito maior que o dele. Fato. Só que aí o seguinte, naquela época você sabia que quando você chegasse e matasse o general, a tropa ficava sem comando e você vencia a guerra. Por isso que fala que acerta o olho do gigante, a fonte do gigante, você tem inteligência e acabou, velho. Olha que interessante isso. Ah, mas eu nunca vi com esse olhar. É um olhar diferenciado, não quer dizer que você tenha que concordar. Beleza? É um direito que você tem. Respeito isso de boa. Aí, fofinho, prosseguindo aqui. O Kipan representa o fato de que Deus está acima de tudo e que ele acompanha e protege os judeus em todos os lugares. Bem, aí você vê aqui a bandeira de Israel, não é que até então você não conhecia,
que aqui símbolos judeus também, sempre o Pentateuco aqui, que são 7, um candelabro com 7 velas, um candelabro com 7 velas, 7 braços. Vemos também parte da Bíblia também. Aqui vemos a estrela de Davi, a bandeira que agora está mais popular do que nunca, ninguém entende por que isso, mas enfim. Aqui vemos símbolos deles também de proteção, que a mão de Deus. Bom, outra civilização importante foram os persas. Os persas viveram no século XX, só que antes de Cristo, olha que interessante, na migração dos povos indo-europeus que ali habitavam o sul da Europa e o Planalto do Irã. Os reis dos Medos, Sixares, dominou os persas e unificou os reinos. Os sucessores não conseguiram dar continuidade à unidade política. Em 559, Ciro II, rei dos persas, tomou o poder e unificou novamente os dois reinos. E aí, papai, vai acontecer o quê? Ciro II. Bem, expansão do Império Persa. Toda causa tem uma consequência. Aí o que vai acontecer? Aí o que vai acontecer, fofinho? Vai acontecer o seguinte: o crescimento populacional cria a necessidade de ampliar as fronteiras do reino em busca de terras férteis para a produção de alimentos. O bonito, olhe sempre esse processo de expansão, um povo domina o outro e sai invadindo para deixar eles submissos à vontade deles. Lembrando que nessa época a tecnologia era você dominar, utilizar, por exemplo, um material mais resistente, uma espada mais resistente, um escudo mais resistente para você poder usar nas guerras. Curioso isso, né? Pois é. Aí o seguinte, os persas, aqui o mapa mostrando a expansão do Império Persa, e chega um cara que vai resolver o problema todo, um cara chamado da comunicação do Império, um cara chamado Dario I. Bem, Dario I organiza todo o Império Persa e serve de inspiração para muita gente. Olhe, é importante você lembrar que naquela época não tinha meios de comunicação como você hoje, um celular para falar, uma televisão, nada disso. Era extremamente, como a gente está falando, de períodos antes de Cristo ainda. Só para relembrar isso aqui, vocês não ficarem com a mente assim, poxa, por que não falamos celular? Porque não tinha celular, meu querido. Bom, aí o seguinte, em seu reinado, o Império atingiu sua maior expansão. Ele cria as satrápias, que eram uma espécie de províncias também, 20 províncias, que deveriam pagar impostos proporcionais à riqueza que possuíam, governado pelos sátrapas, que eram os chefes locais. A fim de controlar a ação dos sátrapas e de fiscalizar a arrecadação de impostos, Dario I designou com cada satrápia homens de sua confiança como chefes militares e inspetores. Olha que coisa! Aí, viu? O cara já está ligado em todo mundo. Ele cria um sistema unificado de impostos, constrói uma rede de estradas que ligavam o território da Mesopotâmia, a Palestina, a Fenícia e o Egito. Então, ele começou a abrir estradas. Qual era o objetivo de abrir essas estradas? Para facilitar, por exemplo, o deslocamento de tropas no caso de uma guerra, para facilitar o comércio também. Então, foi um cara que teve uma visão administrativa monstra naquela época. Lembrando que nessa época a roda já tinha sido inventada, né? Bonito. Então, isso facilitava esse transporte de pessoas e mercadorias também. Deixando isso claro. Bom, produziu um sistema de pesos e medidas, peso persa, para unificar as coisas, o peso de cada coisa, o tamanho de cada coisa, né? Quantos litros eram, quantos quilos são, quantos metros são. Parou pensar nisso? Pois é. Organiza o sistema de correios, como era o correio persa, o cara vinha sair de determinado local com um cavalo, aí ele pegava o cavalo, vinha correndo, quando o cavalo era próximo a cansar, ele já estava próximo a um outro posto. Nesse outro posto, o que acontecia? Já tinha um outro cara com um cavalo descansado.
Para quando pegasse a mensagem, corresse e passasse para o outro. E sempre assim, os caras de postos em postos, para os cavalos não cansarem. E a mensagem chegar mais rápido. Você vê o cara, pode-se dizer até que foi o WhatsApp da época. Não, brincadeira, óbvio. Óbvio, né? Pelo amor de Deus, vocês não vão acreditar numa coisa dessa. Adotou o aramaico como língua oficial com a intenção de facilitar a comunicação e atividade econômica entre as províncias. Tá difícil? E na economia, antes de figurar o império, o que ele fez? Antes de formar o império. Como era a agricultura deles? Cultura de centeio, trigo, cevada e hortaliça. Alô, bonitão! Cevada, que serve para fazer cerveja, os caras faziam lá naquela época na Pérsia. Aí você vai ter o trigo para fazer o pão, que você adora comer pão com tudo, pão com bolo, pão com rato, enfim, pão com tudo. Você adora comer o pão, aquele negócio horroroso, que engorda. Cara, hortaliças também. O pastoreio, criação de cabras, bois e ovelhas nas regiões em que você tinha um solo ruim, botava esses bichinhos lá para chegarem e tratarem por lá. Após a expansão territorial, comércio de caravanas também, e com artesanato, como eu falei, a questão de fazer vasos também, artigos, bijuteria, joias, bijuteria, esse tipo de coisa. Difusão da cultura aramaica. A influência de outros povos é notado nas construções de palácios e monumentos. Inicialmente eram politeístas, ou seja, cultuavam as forças da natureza. Seu deus acreditava num deus chamado Zoroastro, ou Zaratustra, que foi responsável por uma reforma religiosa. Cria o zoroastrismo. O que é o zoroastrismo? São os seguidores de Zoroastro. E são os fundamentos deles estão chamados no livro sagrado chamado Zend Avesta, escrita pelo próprio Zoroastro. Tá difícil? Aí, tchau, galera. Obrigadão a vocês. E já fui. Mais uma vez, pedir desculpas a vocês, porque, velho, não é nada fácil gravar aula. Você fica extremamente nervoso. Obrigado por qualquer coisa. Desculpa aí. Valeu, galera. Aí, valeu. Obrigadão. Tchau.